Salve pessoal, eu sou o Ricardo Faria e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o assunto mais votado por vocês aqui na aba comunidade do canal. Dentre as opções, vocês escolheram o que diabos é uma thread porque não necessariamente mais é melhor. Então, vem aqui comigo para o vídeo. Para começar, para falar sobre uma thread, primeiro a gente precisa falar sobre dois conceitos. O primeiro é o processo, e o segundo somente é que é a thread. Quando você inicia aí no mundo da programação, que você faz o seu primeiro Hello World e executa ele, ali rolaram os dois conceitos de uma vez só. O primeiro é a criação de um processo no SO, o que vai garantir que o seu SO ele vai separar uma quantidade de memória que não é tocada por mais ninguém, somente o seu processo tem acesso, né? Todas as alocações de memória que você fizer estão restritas àquele processo. E o processo, como execução, vai instanciar uma thread, que é onde de fato é executado o programa. Essa thread é o que a gente costuma chamar de main thread, ou seja, a thread principal daquele seu processo. Então, pensando em grupos, um processo ele pode ter uma ou mais threads. Já ao contrário, uma thread não pode estar em múltiplos processos, ela pertence a um único processo. O sistema que ele tem uma única thread é um processo single-threaded. Existem vários tipos de arquitetura que fazem uso de single-threaded. E o processo que ele instancia múltiplas threads para poder ser executado é um processo que a gente chama de um processo multi-threaded. Ainda na definição, é importante a gente observar que o processo ele é uma unidade lógica do programa. Então aqui, por exemplo, eu estou no Task Manager do Windows, né? E se você vier aqui em processos, vocês vão ver múltiplas execuções de processos. O próprio Task Manager, ele é um processo. Se você abrir aqui, ele tem um único filho. O OBS, que é onde eu estou fazendo essa gravação aqui para vocês, ele tem aqui o processo dele, composto de 3 subprocessos, como vocês podem ver, né? Mas ele é uma unidade lógica que os sistemas utilizam para poder monitorar ele, para poder alocar recurso, para poder separar partes da memória RAM, e eu posso vir aqui e finalizar um processo como um todo, e ele vai levar toda a execução dele embora. Já as threads, elas fazem a execução do sistema em si. Então, ela não é só uma unidade lógica, ela é uma unidade de execução. Quando você fala ali, ó, system.out, println, hello world, aquilo ali vai ser delegado para uma thread que, dependendo da compilação, ela vai saber como executar ali o código, né? Então ela vai ser executada lá direto no processador. Ele vai subir todas essas instruções para o processador, né? E dizer que aquela thread está executando e, de fato, executar as instruções. Quando as instruções da thread elas forem finalizadas ou elas forem pausadas por algum motivo, a gente vai falar sobre isso logo em seguida, a sua thread ela vai ficar com status waiting ou pendente ou qualquer coisa do tipo, e ela vai sair da execução de dentro do processador. Para vocês terem ideia assim, de uma proporção de quanto a gente tem processador, processos e threads, a gente pode vir aqui, por exemplo, no próprio Windows, né? Na aba de performance, eu estou aqui com a minha CPU, vocês podem ver, é um Ryzen 5, ele tem 6 cores, mas hoje em dia os processadores eles têm uma arquitetura para poder separar esses cores em como se fossem mais cores, né? Então, na verdade, ele tem 12 cores lógicos, né? Físicos lá no processador 6, mas lógicos eu tenho até 12. O que quer dizer que, tecnicamente, eu poderia ter até 12 execuções de threads em paralelo, né? Mas aí eu vou chamar a atenção para vocês de um ponto aqui bem no canto inferior, onde vocês vão ver que eu tenho 270 processos e 4.500, quase 4.600 threads. Então percebam quão é esparso a quantidade, né? Eu tenho 12 cores, aonde 270 processos concorrem, e a execução de threads aqui está em 4.600, ou seja, o meu processador ele tem que dar espaço
para eu processar uma, aí sai uma thread, entra outra thread, depois sai outra thread, entra outra thread, né? E mesmo assim, ele está super capaz disso, como vocês podem ver, a utilização do processador está aqui em 10%, né? O que quer dizer que eu ainda tenho aí 90% de carga para poder executar outros processos e outras threads. Então vamos recapitular. Toda vez que você começar aí o seu sistema, você vai mandar executar o seu jar ou vai clicar lá na sua IDE para poder dar play. O que vai acontecer é que dentro do SO vai criar-se um bloquinho de processo, né? Se a sua app tiver nome, ela vai ter esse nome ali associado. E dali vai ser criado a main thread. A main thread, ela é responsável pela inicialização do seu sistema, vai alocar o que precisar de memória, vai executar as primeiras operações ali, no caso do Hello World. Isso, todo o código que tem ali de Hello World já foi convertido, tá, em código que o seu processador consiga entender. Então, ou seja, cada arquitetura de processador vai ter uma instrução, né? E aí, lá vai ser gerado o assembly, né, da execução da sua aplicação. Ou seja, cada processador tem uma forma de entender. Se você tiver, por exemplo, falando de Java, né, a única diferença é que nesse caso ele tem o assembly para poder comunicar com a JVM, né, o bytecode mesmo, e que posteriormente vai ser enviado na arquitetura correta do seu processador, de acordo com o Java que você tiver instalado, para poder ser executado lá, né? Então, beleza. Eu tenho aqui o meu sistema, ele tem a main thread, só que eu tenho vários outros bloquinhos de código aqui que são os outros processos dentro da minha máquina, né? Cada um deles com a sua main thread e alguns até com subthreads, né? A hora que eu pego para executar esse processo aqui, e isso é o que a gente chama de scheduler do SO. O processador tem estruturas para poder fazer scheduler, mas na maioria dos SOs é o SO que controla isso. Em algum momento, o SO vai falar assim, ó, beleza, prioriza para mim a execução dessa thread aqui, desse processo, né? E aí é o momento aonde o código assembly, ele vai subir para o seu processador, né? Primeiro passando ali nas estruturas de cache, até o momento que o processador de fato vai executar esse código. A hora que ele está executando, então está running. Não tem como eu executar mais de uma operação ali naquele mesmo core. Essa é a vantagem, por exemplo, de você ter processadores multicore, né? Quer dizer que eu possa executar várias operações, várias threads separadas, sem que necessariamente uma esbarre na outra, porque tem que ficar aguardando, né? Então, ou seja, imagina que a gente é single core. Então, esse processo aqui que está executando a main thread dele impede que esse outro processo aqui de baixo possa, de fato, executar, né? Porque não tem como o processador fazer a execução de mais de uma thread por vez. Por outro lado, os processadores hoje em dia são extremamente avançados, né? Aqui, por exemplo, no meu processador, ele funciona acho que a 4.20 GHz. Isso dá uma capacidade bizarra de instruções que ele pode executar. Então, um simples System Out Hello World são pouquíssimas instruções que vão depender aí de qual que é a arquitetura do seu processador, né? Alguns processadores conseguem executar essas instruções em assembly, né, de uma forma mais compacta, porque na hora da implementação, o Hello World talvez gaste 4 instruções, 10 instruções, 20 instruções, vai depender de qualquer arquitetura do processador. Então, beleza, depois de executar dessas 20 instruções, a minha thread aqui, ela não tem mais nada, né? Muitas vezes você faz o Hello World e logo em seguida a sua app para de fazer coisas, né? Às vezes até morre o processo. Mas vamos supor que eu coloquei aqui depois do Hello World, eu tenho lá um wait, né? Uma instrução de wait, onde eu falo, olha, aguarde, por favor, por 5 segundos, né? Aqui, 5.000 ms. A hora que eu falo, aguarde 5 segundos, o que ele tem para executar no processador? Não tem para executar mais nada, né? Isso daqui
vai entrar no processo de aguardar do próprio SO, né? Então não tem mais nada para ser executado lá no processador. Então essa thread aqui, ela vagou completamente o espaço e agora a segunda thread aqui pode executar normalmente, né? A hora que a segunda thread executar, eu posso entrar com a terceira execução e beleza, vida que segue. Agora, um ponto claro que a gente precisa observar é que eu estou mostrando aqui para vocês um SO, né, que é do meu computador, que ele está rodando vários processos, aonde nesses vários processos, a maioria deles certamente está parada, né? Eu tenho, por exemplo, um processo aqui responsável por ler talvez um DVD, né? Não sei, ler um pendrive, várias coisas assim que o Windows já deve ter, mas que eles ficam parados a maioria do tempo, aguardando, por exemplo, que eu de fato conecte um pendrive. Aí esse processo, ele tá só de tempos em tempos checando ali para ver se algo foi conectado, mas isso não é todo o tempo, não é um for ali eterno, né? Ele provavelmente tem um wait, alguma coisa assim, que aguarda que eu de fato conecte um pendrive para que o processo comece a sua execução, né? Mas quando a gente fala da execução, por exemplo, em um back-end, aí a visão é completamente diferente. Começa que não é comum que eu tenha uma máquina, por exemplo, no back-end, como a minha aqui, que vai ter os seus 12 processadores lógicos, com 6 cores, né, com 32 GB de memória. Por que que isso não é comum? O primeiro ponto para isso não ser comum é que não tem utilidade para a maioria das apps. A gente tenta correr, por exemplo, no back-end, de ter instâncias muito grandes. Porque quando for de madrugada que a sua aplicação não estiver sendo utilizada por ninguém, você ter instâncias muito grandes alocadas quer dizer que, para garantir o mínimo de instâncias, talvez aí 2 instâncias, você vai ter um recurso computacional muito caro instanciado lá, né? Então, no back-end, é comum que a gente deseje, por exemplo, eu prefiro ali ter 2 instânciazinhas com um core só, né? No máximo, talvez 2, com ali seus 2 GB de RAM, com seus 4 GB de RAM, né? Porque aí, por exemplo, para eu manter um mínimo de 2 máquinas, eu posso talvez ter um global aí de 4 cores e 8 GB de RAM. Vai me sair relativamente barato na madrugada, né? Durante o dia, quando a sua app de fato estiver executando, assim, se tiver acesso, tiver clientes, coisas do tipo, então é normal que você tenha um scaling, né? Onde eu coloco, por exemplo, 20 instâncias para poder atender a minha demanda, mas são 20 instâncias pequenas, não são 20 instâncias gigantes, né? Isso garante para mim essa elasticidade que eu consiga ter um mínimo de economia financeira mesmo. Então, por exemplo, quando eu não tiver acesso, eu reduzo o meu scaling, as minhas máquinas elas são o menor possível, né? Então eu garanto que eu consigo passar assim de uma forma mais cost effective, né? Sem ter grandes gastos ali na minha infra, sendo desperdiçado, porque máquina, às vezes, em um período, estou falando de madrugada, porque normalmente muitas apps são assim, né? Então, por exemplo, de madrugada não tem nenhum acesso, né? Eu mantenho ali só um mínimo de máquina mesmo, talvez até só uma instância, para poder receber os requests de usuário. Se ela for uma instância gigantesca, você vai ter sempre um gasto mínimo gigantesco também. Pensando nessas instâncias pequenininhas, né? Imagina que talvez eu só tenha um core. Hoje, com o advento de Kubernetes, tem gente que coloca até só meio core lógico, né? Então, ou seja, dentro de um processador lá eu ainda estou compartilhando, ou seja, eu estou assumindo que se eu coloco meio core só para minha aplicação, ela só pode usar ali do meu tempo de CPU metade do tempo. Eu estou assumindo que na maioria do tempo ela está, na verdade, aguardando alguma coisa, né? E é sobre o aguardando que eu quero falar agora com vocês. Quando a gente fala lá que eu instanciei a minha main thread, ela vai iniciar a execução dela. Vamos supor que a minha main thread ela vai fazer um caso de uso simples, tá? Ela vai pegar dados do banco, né? Então ela vai dar um get lá no banco. Ela vai depois pegar esses dados, vamos supor assim, uns 20 dados, né? E ela vai fazer um for em cima desses dados que ela recebeu aqui, né? Aonde ela vai
alterar um nome e posteriormente ela vai lá e vai salvar esse dado no banco. Beleza, finalizou o processo, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A primeira coisa é que ela vai separar as operações que ela precisa aqui para fazer o get, vai mandar isso para o banco, e aqui é um momento muito importante. Por quê? Nesse momento, ela vai ficar wait. Por quê? Porque ela não está mais executando nada. Ela mandou para o banco, vai abrir ali o socket, ou seja lá qual tipo de operação que for, né? Vai mandar esses dados para o banco e a thread vai ficar aguardando. Esse é o momento em que o processador fala assim, opa, beleza, não está mais executando nada. Esse é o meu momento de colocar outra thread para poder executar, né? Então, outra thread de outro processo vai executar. Se eu estiver falando de, por exemplo, um servidor de aplicação, um Apache Tomcat ou qualquer coisa do tipo, aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque eu não tenho mais uma main thread. Eu tenho aqui, na verdade, é um thread pool. Por que um thread pool? Isso em aplicações tradicionais, tá? O thread pool é um local onde eu vou deixar preparado várias threads, tá? Então eu vou dizer assim, olha, thread 1, thread 2. Vamos supor que o meu thread pool ele é composto aqui de 3 e 4 threads. Tem 4 threads. Essas threads, qual que é o trabalho delas? É atender os clientes que estão, por exemplo, fazendo um request HTTP para mim. Aí eu tenho lá o meu socket HTTP qualquer, e a hora que é feito um request, o que eu faço? Entrou request 1. Qual que é a thread que está disponível aqui para mim? É a thread 1. A thread 1 ela vai receber o trabalho de fazer essas instruções aqui, né? A hora que eu receber um outro request, o que eu vou fazer? Eu vou alocar aqui a thread 2 também para execução. Posteriormente, a thread 3. Posteriormente, a thread 4. Se eu tenho, por exemplo, um servidor de aplicação baseado em thread, e ele tem aqui 4 threads, quantos usuários eu consigo servir simultâneo ali, fazendo request para minha aplicação? Acertou quem respondeu 4, né? Porque a hora que eu dou uma thread do thread pool para poder ser executada, o trampo do thread pool é falar assim, olha, essa thread não está mais disponível, ela sai da disposição do thread pool para poder fazer a operação aqui do seu endpoint, responder o seu request, alguma coisa assim. Então, essa thread aqui, ela vai receber o trabalho de fazer o get, né? A hora que ela fizer o get, e essa operação de get ela é executada lá no processador, né? A algum momento ela vai chegar no socket aqui e ela vai receber um wait. Quando ela receber um wait, quer dizer que o processador não precisa fazer mais nada. E aí a thread 2 pode vir e executar a sua operação. Porque lembra que a gente só tem um único core aqui no nosso exemplo? Então vem a thread 2, né, que estava ali aguardando para ser executada. Vamos supor que todo mundo aqui vai executar o mesmo endpoint. Vai vir a thread 2, vai dar o get lá no banco, também vai entrar em wait e beleza. Vai vir a thread 3 agora, que está ali aguardando, né, para poder ser executada. E ela vai vir dar o get, vai entrar em wait, a thread 4 dá o get e entrar em wait. Mesma coisa, todas as threads vão entrar em wait. Que momento que elas saem do wait? Quando ela recebeu uma resposta aqui do banco, né? Quando ela receber uma resposta do banco, ela vai precisar de deserializar o conteúdo ali que o banco mandou, né? Ela vai precisar transformar aquele conteúdo em um objeto aí que é legível pela sua linguagem, né? Tudo isso são operações que elas são CPU intensive, né? Porque eu tenho uma massa de dados, eu preciso processar elas. Você vai subir esses dados lá da memória RAM para o seu processador, né? Para os caches L1, L2, L3. E aí eu vou transformar esses objetos e beleza. Ficou aqui disponível, acabou a interação do get. O que vai acontecer agora? Pode ser que o seu SO resolva dar aqui a continuidade no processo da thread 1 e já entre no for, ou pode ser que o seu SO ele fala assim, não, beleza, vamos agora, você fez aqui o seu processo de get inteiro, já converteu os seus objetos, você quer ir para o for? Mas aqui nós vamos te aplicar um wait temporário
para que a thread 2 também receba a resposta dela e faça aqui todas as conversões necessárias. Isso aqui é imprevisível, né? Vai depender muito do SO, da arquitetura de processador, uma virtual machine, por exemplo, do Java na frente, né? Qualquer coisa do tipo. Mas entre cada set de instruções, o processador pode escolher trocar a thread que está sendo executada. Isso é o que a gente chama de context switch. O context switch, ele é necessário, porque se ele não existisse, o que ia acontecer? A thread 1 ela ia entrar, ela ia dar o get, a hora que ela entrasse em wait, o meu processador ele ficaria travado aguardando a thread 1 finalizar. O que não faz nenhum sentido. Imagina, se isso ocorresse, eu conseguiria ter somente uma única thread por núcleo. E a gente viu aqui, por exemplo, no meu computador, apesar de eu ter 12 cores, eu tinha ali minhas 4.000 threads, né? Então, ou seja, o context switching ele é benéfico. Porque em algum momento eu preciso de fato falar, olha, essa thread não está fazendo nada, ela fica no aguardo e eu vou executar as outras threads na frente. Por outro lado, se eu tenho um único core de processador para poder processar as 4 threads, quer dizer que eu estou confiando que essas threads, em algum momento, elas vão entrar em estado de waiting. Porque se elas não entrarem em estado de waiting, quer dizer que das duas, uma, ou as outras threads vão ficar em um aguardo infinito, né? Então, vai ter que executar todo o processo da thread 1 para depois executar o processo da thread 2, ou vai ocorrer de que o próprio SO vai forçar um context switch no meio do caminho, né? Então, vamos imaginar aqui um for. Aí eu vou para cada objeto, dentro dele eu vou pegar o nome dele, aí eu vou nesse nome, vou incluir o valor, seja lá qual valor que for esse, vou atribuir de volta, e aí depois de fazer isso no objeto, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o começo do for, para poder pegar outro objeto, pegar o nome, incluir o valor e atribuir de volta, aí eu vou pegar outro objeto e repetir essa operação. Essa daqui é um tipo de operação que ela é completamente CPU intensive. Por quê? Porque eu não tenho momentos de waiting, né? Eu não tenho um momento aqui onde eu falo assim, olha, beleza, eu estou aguardando um outro recurso. Por quê? Porque o objeto já está provisionado na memória. Então, as operações que eu estou fazendo aqui, elas são, de fato, algo que não depende de ninguém, né? Esse é o tipo de operação que, dentro do for, ela é super otimizada. Por quê? Porque as coisas elas estão lá na memória RAM, né? Assumo que isso daqui é uma memóriazinha RAM, porque eu sou péssimo de desenho, né? E aqui eu tenho a minha unidade de CPU, né? O que vai acontecer? As informações elas precisam sair daqui da memória RAM. Então, aqui eu tenho a referência para o ponteiro lá da memória RAM. Cada objetinho é um ponteiro, né? Então, eu vou pegar esse set de dados aqui da memória RAM e vou subir ela para a CPU conseguir executar essas operações, né? Depois que a CPU executar, ela vai devolver aqui a alocação na mudança para a memória RAM. Então, quando eu vou fazer um for, eu estou executando aqui em cima de um array, né? E o array, ele é guardado lá dentro da memória RAM de forma sequencial, né? Pelo menos quando é um array de estrutura bem simples. Então eu vou lá, pego toda aquela trilha da memória RAM, subo para a CPU e falo assim, olha, opera em cima disso daqui, né? Mas perceba que ler aqui da memória RAM e subir para a CPU tem o seu custo. Para o computador isso é algo muito rápido, mas ele tem o seu custo. Só que se eu entrar em um for infinito aqui, que ele fica toda a vida fazendo esse for, imagina que é de 1 milhão de elementos, né? Então, eu estou travando o processador, porque não tem etapa de waiting aqui nisso, né? E não tendo etapa de waiting, eu não consigo executar a thread 2, a thread 3 e a thread 4. Para executar elas, em algum momento, o processador vai ter que falar assim, senhor for, pelo amor de Deus, você está ocupando muito tempo aqui do processador. Eu vou parar você, eu vou salvar um pouco do seu estado aí, e eu vou fazer o famoso context switch, que, como eu falei, ele é necessário, o context switch, principalmente quando a gente está falando de
um processamento que ele tem paradas, né? Ele tem operações de wait, o que no back-end é muito comum, porque na maioria do tempo, na verdade, você está pegando dado do banco, salvando dado no banco, né? Falando com cache, falando com alguma coisa externa, uma API, né? Tudo isso que não é dado, que já esteja completamente preparado para ser processado ali, que não seja uma execução local, por exemplo, um for, uma mudança de nome, uma alteração de valor, tudo isso gera paradas, né? O que é o momento de fazer o context switch e trocar a thread. Só que se o for for muito demorado, o processador pode forçar aqui uma operação de context switch, o que vai fazer com que parte dos dados que eu já movi aqui para a memória, né, da memória RAM para a memória da CPU, talvez tenha que ser um pouco descartados, né, para poder executar a thread 2, aonde eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, né? Vou pegar os dados da memória RAM, mover para a CPU, executar todas as instruções e devolvendo esses dados depois de terem sido mudados. Qual que é o ponto aqui que eu quero chegar com vocês? Não necessariamente você ter mais threads, ela vai fazer com que o processo seja mais rápido. Isso vai depender principalmente do tipo de workload que você está executando no seu back-end. Se, por exemplo, o seu workload é pegar arquivos batch, trazer tudo para a memória, e depois que você tiver na memória, você fala assim, eu vou agora criar 10 threads para poder processar esses dados que já estão na memória, né? Não sei, fazer alguma transformação, alguma coisa assim. Se você só tiver um core, 2 cores, talvez nesse caso, preparar múltiplas threads não vá agilizar o processo. Na verdade, o mais provável é que o contrário aconteça. O seu SO, o seu processador, precisa fazer um context switch, descartar parcialmente os dados que ele já subiu anteriormente para o processador e agora fazer o processamento daquela nova thread que você gerou. Então, ou seja, se os dados já estão completamente prontos e você instanciar 10 threads para poder simplesmente fazer for e alteração ali naqueles objetos e você só tem 1, 2 cores, talvez você não esteja adiantando o seu processo. Talvez você esteja atrasando o seu processo, porque você vai gerar mais context switches. Por outro lado, é bem comum que dentro, por exemplo, de um servidor de aplicação, imagina aí o Tomcat, ele instancia aqui 200 threads no meu thread pool, né? E dentro dessas 200 threads, às vezes eu tenho 1, 2 cores somente para processar, 4 cores no máximo, né? Então, eu estou dizendo o quê? Que essas 200 threads vão concorrer pela minha unidade lógica, né? Ou pelas 4 unidades lógicas de CPU que eu tenho para poder fazer o processamento. Aí você vai falar, Ricardo, mas isso não é o contrário do que você acabou de falar? É que depende. O processamento em geral dos back-ends, ele não é um processamento onde eu estou fazendo operações CPU intensive. Normalmente, eu estou serializando e deserializando dados, o que aí, nesse ponto, de fato, eu estou gastando o CPU pra caramba, né? Mas eu passo a maioria do tempo aguardando que o processo lá do meu banco de dados retorne dados, que uma query seja executada, que uma alteração seja executada, né? Que eu estou aguardando uma ou outra API externa. Então, nesse momento, é o momento que a CPU fala assim, beleza, eu tenho 200 threads, tenho somente 2 cores, é meu momento aqui de trocar essa thread e dar permissão para outra executar. Então, é muito importante que o back-end saiba qual que é o tipo de workload que você está fazendo. Se é um workload CPU intensive, se é um workload waiting intensive, né? Nem existe isso, waiting intensive, mas assim, que de fato eu fico muito tempo aguardando outras pessoas fazerem coisas, né? Então, não adianta você sempre ali no seu back-end chegar e falar assim, beleza, eu já tenho 200 threads aguardando. O que eu faço? Eu recebi 10 dados e agora nesses 10 eu vou preparar 2 threads que eles vão processar na metade do tempo. Na verdade, isso costuma ser até o contrário. Porque, além de tudo, quando você tem, por exemplo, uma thread que estava aqui, né, processando o seu dado, vamos chamar aqui ela de thread 1. Aí ela recebeu lá do meu banquinho, vamos supor, 1000 itens, né? Que é um valor, uma quantidade irrisória, né? Mas aí você fala assim, sem conhecimento, você fala, Ricardo, eu acho que 1000 itens é muito para minha thread processar, eu vou separar aqui em 2 threads. Aí você vai lá,
cabeção e faz new thread 2 vezes. Aí eu criei aqui 2 threads. Vamos chamar ela aqui de T2 e T3, porque, né, a thread 1 já estava. Agora eu preciso falar assim, ó, sabe aquele meu array que ele tinha 1000 posições? Agora eu vou ter que fazer o split desse array, né, na metade, criar um array aqui que ele vai de 0 a 499, né? Criar outro array que ele vai de 500, né, até o 999, né? E agora eu vou falar assim, ó, esse array aqui vem para a thread 2, né? E esse outro array aqui vem para a thread 3. Aí agora essas threads elas vão executar todo esse for maluco aqui, fazer as alterações, e as threads terminam seu trabalho. Agora você tem que mergear o trabalho, né? Você vai juntar essas 2 threads aqui. A thread 1 ela estava em waiting, porque ela não tem mais nada para executar, né? Ela criou as 2 threads, mandou aqui os dados para separar, né? E agora você vai devolver o trabalho já mergeado para a thread 1, né? Então, todo esse trabalho de splitar aqui o meu array em 2 arrays, processar ele em paralelo, depois agrupar esse array em um array só, ele vai acabar trazendo um impacto de recurso mesmo, né? Você está criando novos arrays, depois você está fazendo as alterações, depois mergeando tudo em um só. Então, principalmente para valores muito pequenos de quantidade de itens, não faz nem sentido você quebrar em mais de um array. O recurso aqui que você está gastando para poder criar uma thread, executar essa operação, né? Depois mergear o dado, ele é maior do que se você executasse aqui na thread 1. Aí você vai falar, Ricardo, então, quando é que eu vou saber quantos dados eu vou precisar para eu falar assim, não, agora, da agora em diante eu crio mais thread, processo paralelo, ou da agora eu não processo? Aí é o ponto onde o dev vai te responder que depende. Vai depender muito do seu caso aí, né? Eu chuto aí que para baixo de 5.000, 10.000 valores aqui que você tenha dentro de um array, eu nem quebro em outra thread, eu deixo executar tudo na main thread mesmo. E principalmente, porque se você olhar aqui, ó, na Big Picture, né, eu tenho aqui, eu falei que no meu back-end eu tenho talvez 200 threads para poder servir clientes, né? Às vezes quando eu crio mais de uma thread para poder agilizar o processo de um determinado cliente que pegou aqui a thread 1, eu estou atrasando os outros, né? Então o ideal é que você tenha ali um tempo de resposta médio, ao invés de estar quebrando em várias threads, né? Deixa talvez o thread pool que entrou ali já trabalhar normalmente, sem que você tenha ali que fazer grandes alterações e ficar spawnando threads aleatoriamente. Bom, pessoal, o que a gente tocou aqui hoje é só a ponta do iceberg quando a gente fala de performance threads, tá? Porque eu estou falando aqui sobre um modelo de thread física. Esse modelo de thread física, ele é algo que tem caído um pouco em desuso em várias iniciativas da comunidade, tá? Você tem aí, por exemplo, o conceito de green thread, lightweight thread, que não são necessariamente threads físicas. Eu tenho uma thread física que ela está executando, mas por trás disso eu tenho um processamento que vai preparando as unidades de trabalho para que ela seja executada em uma única thread, tá? E vários projetos da comunidade trabalham somente single-threaded e mesmo assim tem performances incríveis. Por exemplo, o Redis. Então, eu quis aqui dar um exemplo de talvez um modelo de threads um pouco mais clássico, tá? E no próximo vídeo aqui do canal, a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre essa ideia de threads que não necessariamente são threads físicas, tá? E o tipo de ganho de performance que ela pode trazer para a sua aplicação. Como que é o funcionamento dessas green threads ou lightweight threads. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, comentem aqui embaixo para a gente poder interagir, tá? Muito obrigado por assistirem até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.